Ô Valteno, primeiramente, uma ótima noite para você. Deu para perceber aí que o Nicolás está bem pra caramba, né? Tá sobrando dinheiro por lá. E falou, não, o que quiser mandar para cá, pode enviar que eu pago. Eu tenho dinheiro. Ele tem dinheiro, mas o povo, meu amigo, tá numa miséria danada. Como é que foi a reação aí em Brasília, hein, Valteno? Tudo bem? Joel, primeiro quero te dar um grande abraço, que é um prazer enorme estar com você no Brasil Gente, e cumprimentar todo mundo que está nos vendo agora e dizer que o governo ainda não reagiu ainda às declarações do Maduro. Há uma expectativa de que logo mais haja uma nota, né, da Presidência da República. Eu falei agora há pouco com o general Rego Barros, e há uma expectativa que dentro de mais alguns minutos a gente tenha uma manifestação do governo, mas não em relação a isso, porque o governo também não vai ficar dando canja para Maduro. O que o governo brasileiro realmente decidiu foi enviar uma ajuda humanitária, não só o governo brasileiro, mas a Colômbia, Estados Unidos, todos os países que são sensíveis a essa situação do povo venezuelano. Então é isso que está em jogo hoje. O governo deve fazer um balanço desse primeiro dia. Lá em Pacaraima, divisa do Brasil com a Venezuela, a última cidade lá de Roraima, estava o ministro das Relações Exteriores, que hoje de manhã, Ernesto Araújo, deu aí entrevista ao lado de representantes do governo de Guaidó, do autodeclarado presidente da Venezuela, mas também representantes do governo americano que têm ajudado nesse sentido, dessa ajuda humanitária. Então, pode ser que o governo faça alguma referência ao discurso de Maduro, mas eu acredito que o governo brasileiro vai centrar a informação exatamente nesse primeiro dia no dia D da ajuda humanitária. Nós vimos aí 2 caminhonetes carregadas com remédios e comida que chegaram a Pacaraima, chegaram a ficar ali ao lado da bandeira. Eu conheço bem aquela região ali e estão aguardando então o desembarque desse material por parte de militares venezuelanos. Há uma ordem do governo brasileiro de que nós não vamos, o governo brasileiro, o cidadão brasileiro, os militares brasileiros não vão entrar pela fronteira da Venezuela com barreiras ou com o exército venezuelano impedindo. A ajuda chegará até o posto de fronteira e a partir daí os militares venezuelanos é quem vão decidir. É claro que na fronteira com a Colômbia nós temos uma situação muito mais tensa, né? Nós vimos mais cedo aí um enfrentamento na rua, o Guaidó, ele mesmo nos caminhões, fazendo o caminho de volta para a Venezuela com comida e remédios para o povo venezuelano que sofre já há alguns anos, né? A crise de desabastecimento, enfim, a situação humanitária caótica que vivem os nossos vizinhos. Então vamos aguardar um pouquinho mais. O presidente Jair Bolsonaro, Joel, passou o dia aqui no Palácio da Alvorada recebendo relatos dos ministros militares e de ministros que estão lá na divisa do Brasil como ministro das Relações Exteriores. Amanhã, o vice-presidente general Mourão viaja para Bogotá, porque na segunda-feira tem um encontro do Grupo do Peru, são 14 países das Américas que já se manifestaram reconhecendo o presidente Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Só quem não participa desse grupo aí é o México, que tem um governo mais à esquerda. Mas, de qualquer forma, o Brasil está preocupado com essa crise, sim, não só pelo fato humanitário, mas porque a Venezuela é um parceiro econômico importante, a Venezuela exporta petróleo, a Venezuela exporta gás, então é muito importante, principalmente para Roraima, né, que tem ali mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Então é um momento tenso da diplomacia sul-americana e vamos aguardar que as coisas, Joel, não caminhem para o lado das hostilidades, né? Nós vimos aí que ontem as forças militares do governo venezuelano atirou contra indígenas que tentavam impedir a ida das forças militares para bloquear a fronteira. Você sabe que não tem avião voando para a Venezuela nesse momento, nem cruzando o espaço aéreo da Venezuela. As passagens aéreas, os passageiros que compraram, turistas que vão para os Estados Unidos, estão tendo voos cancelados para a Venezuela também. Os que estão indo para os Estados Unidos fazem um desvio enorme para o Caribe também, demorando 1 hora, 2 horas para chegar ao destino. Mas os voos para a Venezuela, eles estão cancelados porque desde quinta-feira o espaço aéreo venezuelano, por determinação do presidente, está fechado. Então você corre o risco de ter um avião abatido se sobrevoar lá. Eu já acompanhei, Joel,
aquela operação Ágata do Exército, assim, com outras forças da América do Sul. E na época que a gente acompanhou, 5, 6 anos atrás, eu me lembro, os aviões mais potentes eram os aviões venezuelanos. A Rússia abastece a Venezuela, as Forças Armadas, com equipamentos de alta tecnologia, como aviões, tanques, baterias antiaéreas. Então, assim, tomara que isso não seja usado, tomara que a diplomacia fale mais alto. E, como dizia o general Mourão, é preciso arrumar um corredor, um caminho para que Maduro vá embora. Exato. E deixe o povo venezuelano decidir o seu futuro. Valteno, é exatamente nessa linha que eu queria te fazer um questionamento. Você é um cara extremamente informado, está em Brasília, conhece os militares todos. E o nosso telespectador, às vezes, por desconhecimento, assim como eu, pode chegar a cogitar a possibilidade de um ataque. Ah, será que o Brasil vai atacar a Venezuela? Será que a Venezuela vai atacar o Brasil? Ou os Estados Unidos vai atacar a Venezuela? Eu acho que as chances são remotas de isso acontecer. E o que eu estou percebendo, e queria ouvir de você, é uma serenidade muito grande por parte do governo brasileiro. Acho que o governo brasileiro está bem sereno frente a essa situação toda, não, Valteno? Exatamente. Afinal de contas, nós estamos tratando de um amigo, né? A Venezuela não é um país inimigo do Brasil, é um país amigo. Nós sempre tivemos uma boa relação com a Venezuela. De uns tempos para cá, a situação piorou muito, não por atitudes brasileiras, mas porque o Brasil acabou sofrendo muitas consequências da crise na Venezuela. Você sabe que todos os dias cruzam a fronteira para o Brasil, ali na região de Roraima, centenas de venezuelanos, já são milhares ao longo desses 3, 4 anos. E é o governo de Roraima quem tem que arcar com toda essa logística. São pessoas desempregadas, gente doente, que tem sarampo, malária. E o governo brasileiro tem ajudado nesse sentido. Nós somos povos que recebemos aqui, Joel, imigrantes do mundo inteiro, gente que passa por dificuldade, não só de lá. Recebemos da Líbia, recebemos gente dos países da África que estão em guerra. Haiti. Então, sempre recebemos. O que o Brasil certamente não vai topar aceitar é hostilidade. Haiti. Agora, o que nós esperamos é que os militares venezuelanos tenham realmente, vamos dizer, sangue frio também, para, se for atacar militar do Brasil, provavelmente haverá reação. Mas nós não aguardamos. O governo brasileiro, hoje, o chanceler disse lá em Pacaraima que o chanceler Ernesto Araújo que não há, não se vislumbra aí hostilidades nesse nível. Tomara que não, né, Joel? Tomara que não, porque as imagens da fronteira com a Colômbia são imagens muito tensas, né? Então, amanhã vai, como eu disse para você, General Mourão viaja para Bogotá para participar da reunião desse grupo, o grupo do Peru, reunião na segunda-feira. O Brasil tem a sua posição, nós somos a favor da autodeterminação dos povos, faz parte do legado brasileiro, da diplomacia brasileira, mas não podemos também abrir, nós falamos que não vamos fechar a fronteira com a Venezuela, vamos receber aqui os irmãos venezuelanos. Existe um programa do governo chamado Acolhida, que desde o ano passado recebe venezuelanos, e nós estamos, inclusive, fazendo com que outros estados participem dessa, não deixar só Roraima, mas distribuir esses imigrantes para outros estados, arrumando emprego. Tem gente que é qualificada. A Venezuela quebrou, e quebrou de uma maneira tão triste, porque são engenheiros, são professores, são músicos, gente altamente qualificada, que perdeu seus empregos. Mas quando você vai em Roraima, em Pacaraima, conversa com eles não querem abandonar o país, eles estão vindo buscar comida, dinheiro, eles querem voltar, eles amam o país deles. Mas nesse momento não tem condição de viver. É uma questão de viver ou morrer. Se você fica, não tem comida, então você tem que buscar comida fora. Claro, e o Brasil tem uma responsabilidade muito grande com a Venezuela, mesmo porque ajudou a financiar esse cara que está lá em cima, né? Vocês sabem muito bem que os governos passados ajudaram a financiar parte do governo desse sujeito que aparece aí batendo no peito, o Nicolás Maduro, falando, ó, manda comida para cá que eu pago. Né? Agora ele bate no peito de gostosão lá em cima, só que tá todo mundo passando fome lá no país dele. Aí fica fácil. Assim que tiver a reação aí por parte do Planalto, o Valteno de Oliveira certamente irá repassar para a gente, ou aqui no Brasil Gente, ou no Jornal da Band. Pode encher a tela com o Valteno aqui, por favor, no telão? Pode crescer a imagem do Valteno. Pode colocar o nosso Valteno de Oliveira
aqui na tela grande do Brasil Gente às 6 horas e 16 minutos. Informação de momento aí, é isso, ô Valteno? Estou percebendo que você está recebendo alguma informação aí via celular. Deve ser... exatamente, Joel. Só um pouquinho claro, aqui, Joel. Com certeza, deve ser. Vamos dar em primeira mão aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Informação importante, o Valteno colocou a lupa aí. Ó, acabou de sair a nota da Presidência da República. Vamos lá. Nota imprensa, operação de ajuda humanitária à Venezuela. A respeito da ajuda humanitária oferecida pelo Brasil ao povo da Venezuela, a Presidência da República, Joel, informa que a participação do governo brasileiro foi exitosa em reunir e transportar as doações até o destino de distribuição. Os 2 primeiros caminhões enviados pelo Brasil cruzaram a fronteira, adentrando o país vizinho sem incidentes na travessia. Inicia-se uma segunda fase da operação com os últimos preparativos de logística para a entrega dos produtos que se encontram armazenados na capital do estado, em Boa Vista. O sucesso em rapidamente mobilizar e disponibilizar alimentos e medicamentos somente foi possível com o envolvimento de diversos órgãos do governo federal e com a colaboração da população, tanto brasileira quanto venezuelana. Neste contexto, a pronta atuação do governo de Roraima tem sido um fator de destaque. O Ministério da Defesa ampliou as capacidades de operação acolhida, essa que eu vinha falando para você agora há pouco, em atividade há mais de um ano, mediante a triplicação do efetivo da equipe médica, o aumento do potencial logístico e a ampliação do sistema de evacuação médica, por meio da disponibilização de novas ambulâncias equipadas. E finaliza assim, Joel, o ministro Ernesto Araújo esteve pessoalmente na manhã deste sábado na cidade de Pacaraima para viabilizar a entrada dos caminhões com medicamentos e alimentos na Venezuela. O governo brasileiro continua na solução da questão, certo de que os líderes daquele país terão a sensibilidade de atenuar as condições de vulnerabilidade a que estão submetidos nossos irmãos venezuelanos. Secretaria de Comunicação, Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, foi exatamente no sentido que eu tinha te falado antes, né, Joel? O governo brasileiro não fez comentário nenhum sobre o Maduro e, na verdade, foi um balanço mesmo, como eu tinha previsto, da operação de hoje, considerada um sucesso. Aquilo que o governo brasileiro mandou para os venezuelanos já entrou no país, não é nada diante da dificuldade deles, mas pelo menos não houve nenhum incidente maior, Joel. Essas são as informações da agora do governo brasileiro por meio de nota distribuída pelo Palácio do Planalto. Com certeza. Agora é aguardar como que vai evoluir essa situação nos próximos dias, que serão importantíssimos para o futuro da Venezuela.